Voltamos com o Horizonte Debate. Por e-mail, entrando em contato com o site da TV Horizonte, recebemos muitas perguntas relativas a direito do trabalho. Doutor Antônio, a dona Maria Batista, dona Maria, obrigado pela sua pergunta, ela coloca assim: depois do desligamento da empresa, caso o empregado sofra algum acidente, este tem direito coberto pelo INSS? Bom, em primeiro lugar, essa é uma questão mais voltada ao cunho previdenciário. Do que trabalhista. E aí vamos esclarecer uma coisa na seara trabalhista. Se houver alguma relação entre o acidente e o trabalho prestado, mesmo que os seus sinais sejam percebidos após a dispensa, restará a caracterização do acidente do trabalho e a responsabilização da empresa. Sim, então o trabalhador em deslocamento ao trabalho, ele se machuca, ele está coberto, ele tem direito de... Isso é outra situação. Isso é uma outra situação. Então, a situação de que dissemos é o seguinte: muitos trabalhadores são dispensados e acometidos de uma doença. Mas os sinais só serão percebidos após a dispensa. Sim. Se for comprovado esse liame, esse vínculo entre a doença e o trabalho, mesmo após a sua dispensa, o empregador poderá ser responsabilizado no âmbito da Justiça do Trabalho. No âmbito previdenciário, fará jus aos benefícios porque a lei tem uma tolerância até que essa pessoa retorne ao mercado de trabalho. Então, durante algum tempo, será mantida a condição desse sujeito segurado e ele fará jus a todos os benefícios previdenciários. Ele está falando, Jairo, por exemplo, da doença profissional, né? Sim, se for um caso, a doença ocupacional, o acidente de trabalho, mas fora disso, mesmo se ele não tiver cometido nem da doença ocupacional, nem do acidente de trabalho, pela contribuição que ele fez pela Previdência, pelo um período, ele tem as garantias dos benefícios da Previdência Social. Então, os sindicatos dão esse suporte? Sim. O indivíduo que é vinculado ao sindicato, ele tem o direito lá de ligar, terá um advogado para ajudá-lo? Todos os sindicatos, na maioria deles, ou ele tem o advogado do próprio sindicato, ou ele tem um advogado que dá assistência àquele trabalhador. A própria legislação, isso é importante, viu, Jair? Porque o trabalhador, às vezes, fica pensando, mas o sindicato não faz nada e tal. A própria legislação, ela prevê que o sindicato ele é obrigado a dar uma assistência jurídica, né, um trabalhador que tem uma renda inclusive pequena. no momento da rescisão. Na rescisão, no momento da rescisão, ele deve ser assistido até para exame. Foi feito um exame demissional, analisou se essa situação, essa condição de trabalho realmente? Todos os sindicatos ele tem, ou ele tem próprio, ou ele tem através de um convênio, ou ele tem através de um escritório que, na maioria das vezes, são contratados. E aí, o trabalhador, é importante até a gente colocar isso aqui, que numa dificuldade dessa, na dúvida, ele deve procurar o seu sindicato. Primeiro, ele deve ser filiado, para fortalecer e dar ao sindicato a condição de te dar essa assistência. E depois, em qualquer situação, seja na doença, seja nas relações de trabalho, na dificuldade que ele tem, na sua jornada de trabalho, nas suas horas extras, seu repouso remunerado, ele deve procurar sua entidade sindical. Agora, doutor Carlos, até seguindo essa mesma linha, a jovem que engravida em período do aviso prévio, ela volta a ter a segurança da lei que guarda a questão da maternidade? No entendimento atual, sim. Né? O aviso prévio, ele se projeta, né, até o seu termo, é como se um contrato de trabalho tivesse projetado até o seu final para todos os seus efeitos. Né? O que a Justiça vem discutindo, e até recentemente nós tivemos uma decisão do nosso tribunal aqui, do TRT, né, e a gente até ponderava a respeito disso, é que essa resignação ela tem que ser imediata, né? A pessoa que deixa transcorrer todo o período de estabilidade que ela teria buscando e depois só indenização, quase no final do prazo prescricional de 2 anos após o término do contrato de trabalho, ela vem buscar só a indenização. Nesses casos, a jurisprudência já vem, algumas jurisprudências já vem se posicionando contrária a esse direito. Até acrescentar a orientação do Dr. Carlos,
essa garantia de emprego não só se dá no aviso prévio, como também já tem se admitido nos contratos por prazo determinado. Isso. É importante que o que se assegura ao trabalhador, né, isso é importante também, o trabalhador acidentado, que tem a estabilidade também após gozar do benefício do auxílio-doença previdenciário acidentário, né? Aliás, auxílio-doença acidentário, goza de estabilidade de 1 ano, o que a lei assegura é o trabalho, não é a indenização. A indenização só vai ser paga em substituição ao trabalho quando se tornar impossível, por qualquer motivo, o retorno à atividade laboral. A gente pode dizer que existe uma natureza mais comum das demandas quanto à justiça do trabalho? Cálculos errados? É possível dizer isso? A gente pode dizer por categoria, né? Talvez por categoria, sim, exista, né? Por exemplo, né? Bancários sempre demandam com relação a diferenças de horas extras, né? O mesmo acontecendo, por exemplo, no pessoal do comércio, principalmente comércio de bares e similares, né? Então tem isso, né? E aqui também me permite ser um pouco corporativista. O que eu observo é que boa parte das ações trabalhistas ou é por ignorância do direito, das obrigações, de como deve ser feita, o que o Estado também deve fazer meia-culpa, porque eu não digo que há um sentimento de insegurança jurídica diante de tantas normas e interpretações, mas há uma sensibilidade de insegurança em decorrência disso. Né? São muitas obrigações, são muitas as leis e, na maioria das vezes, a pequena empresa, o pequeno empregador, ele não tem conhecimento de todas essas obrigações, de todo esse universo, e nós sabemos que é o pequeno empregador que movimenta esse país. E as orientações erradas, as orientações equivocadas, feitas por outros profissionais que, diferente dos advogados, nós, operadores jurídicos, interpretamos a lei e não lemos a lei. Então, muitas vezes, o empresário ele fica refém, eu não digo nem refém, ele acomoda-se com a orientação de um profissional que não tem conhecimento jurídico. Que é um contador, que ele acaba colocando isso, o cara vai... Sim, alguém que não tenha conhecimento jurídico, não saiba as noções básicas de hermenêutica, de interpretação, e então ele se vê, às vezes, encurralado por conta de uma orientação equivocada. Eu queria também, doutor Antônio, nessa fala do senhor aí com referência a essas demandas, e o judiciário nosso, muitas vezes ele fica abarrotado de processos, tanto na primeira A justiça do trabalho ela é mais célere do que a justiça sim, comum. Mas mesmo, claro, ainda é. Mas mesmo assim, a justiça que mais demanda no mundo é a brasileira. Em virtude do volume de demandas, tanto na primeira instância, segunda e terceira, além desses problemas que o doutor Antônio coloca, de uma orientação mais adequada, de um profissional que oriente as empresas e tal, principalmente isso nas pequenas empresas, às vezes muito falha. Mas nós temos um problema no Brasil que é muito sério também, que é o problema da impunidade. Tá certo? O empresário, nós temos bons empresários e nós temos empresários que também não são bons. A legislação trabalhista não tem pena, trabalhista não tem pena. E veja bem, nós temos problema de fiscalização. O Ministério do Trabalho tem uma quantidade muito ínfima de auditores fiscais. Mas uma coisa que eu sempre tenho colocado, sempre que eu tenho oportunidade, é o seguinte: o primeiro fiscal da sua condição de trabalho, do seu contrato de trabalho, tem que ser o próprio trabalhador. Então nós temos, só concluindo, nós temos canais junto ao Ministério Público do Trabalho, junto ao Ministério do Trabalho, que as denúncias podem ser feitas, inclusive, de forma anônima, na própria Justiça do Trabalho. Mas, assim, o que precisa, e eu volto a insistir nessa tecla, é o conhecimento do direito. Pois é, doutor. Né? Então, porque às vezes o trabalhador, ele não conhece esses mecanismos. E por ele não conhecer, ele doutor, pode usar. Só voltando aqui. Mas aí entra o papel do sindicato, de instruir o trabalhador, de mostrar a ele. Mas é uma realidade, doutor Antônio, os telespectadores aqui, dessa fragilidade do trabalhador, tá certo? Ele sabe que ele pode, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, ele pode fazer as denúncias de forma no telefone 181, parece, e ele não precisa identificar, mas ele tem muita preocupação com isso. Bom, com isso, o que o mau empresário faz? Ele sabendo que a impunidade às vezes vem, ele acaba alvorando nos direitos dos trabalhadores. Problema, horas extras, por exemplo, na construção civil. A gente sabe de como que isso é complicado. Na nossa área, que agora é que nós tomamos os instrumentos
de tecnologia já estão sendo credenciados para regular a jornada de trabalho de acordo agora com as normas, principalmente com a lei 13.103. Agora, Sr. Antônio, do mesmo jeito que falta ao empresário essa orientação, falta orientação e às vezes uma orientação equivocada ao empregado que é instruído a dizer, me manda embora, eu entro na justiça. Educação também é um problema E às basilar vezes eu vou da sociedade mais brasileira. além. Da mesma forma que tem maus empresários, existem maus empregados Sim. também. Tem aquele empregado que prefere manter a sua condição, que sabe que tem algum questionamento na sua condição de trabalho. Ele prefere não denunciar e às vezes correr o risco de um acidente, né? Correr o risco de que algo mais grave venha acontecer, já pensando que quando sair eu vou entrar na justiça e vou levar um dinheirinho por fora. Mas Ele isso- se esquece, por exemplo, né, que os adicionais legais, periculosidade e insalubridade. Eu quero receber adicional de periculosidade. Quer dizer, quando ele está recebendo adicional de periculosidade, na verdade ele está vendendo a saúde. Sim. Ele prefere vender a saúde do que corrigir a condição de risco e parar de receber o adicional. Doutor Carlos Antônio, doutor Antônio, vamos a um breve intervalo, várias perguntas de telespectadores para respondermos ainda. Até daqui a pouquinho, fique conosco.